Obrigado. Pode sim. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos e sejam todos bem-vindos a esse estudo do livro do Apocalipse. Na verdade, é um estudo da introdução ao livro do Apocalipse, não vai ser um estudo completo, né? Capítulo por capítulo, mas esse estudo, ele dá uma grande luz, ele ajuda muito a você compreender a mensagem desse livro. Eu tenho certeza que depois dessas 7 semanas, quando você lê o livro, você vai ter um abençoado, um ótimo entendimento sobre muitas coisas que atualmente nos parecem difíceis. Eu vou estar aqui ajudando nesse estudo e durante o estudo sinta-se à vontade para querer fazer alguma pergunta, né? Certo? Eu posso fazer alguma pergunta e eu, estando ao meu alcance, eu vou procurar responder. Então, vamos dar início e serão 7 semanas, né? E o Apocalipse é um livro do número 7, nós sabemos, né? O número 7 tem um significado bíblico, ele é o número da perfeição, ele é o número divino, e por isso ele realmente está tão presente em toda a Bíblia, mas muito especialmente nesse livro maravilhoso, né? Nessa grande mensagem que Deus deixou para a sua igreja. O que vamos estar estudando? Bem, durante estas semanas, vamos estar estudando sobre o autor do livro do Apocalipse, quem é o autor, a data que provavelmente o livro foi escrito, para quem o livro foi escrito, né? Para que igreja, em que situação, em que época, e, claro, né, que mensagem ele pode ser relevante e ele traz para nós hoje. Né? Vamos ver sobre o contexto histórico do livro do Apocalipse, o que gerou essa escrita tão diferente, tão dramática, cheia de símbolos, revelações, o que estava acontecendo ou o que estava para acontecer, né? Qual foi o propósito do livro, por que ele foi escrito, para quê, qual o tema do livro, qual o assunto principal. Vamos ver sobre a literatura, né, ou seja, o tipo de escrita, né, muito simbólica, né, nós sabemos, é considerado um dos livros mais difíceis de toda a Bíblia. Ele é cheio de símbolos e nós precisamos entender e procurar interpretar esses símbolos. Nós vamos ver como o livro está dividido, né, a divisão do livro, o esboço, o conteúdo, né, que está presente no livro, o prazo da profecia. Bem, aqui não tem tudo, certo? Mas são alguns dos tópicos especiais que eu coloquei, que nós vamos estar vendo nessas aulas, certo? Nessas aulas, tá bom? Eu tenho ensinado o livro de Apocalipse já há algum tempo aqui no seminário, inclusive é uma disciplina aqui no seminário, né? Nós temos esse curso completo disponível a qualquer irmão, através do site do Ebenezer, né? E precisa fazer uma contribuição, é verdade, é uma doação, né? E também esse livro ele ocorre a cada 2 anos, né? Ele ocorre na escola, né? E os irmãos poderão ter a oportunidade também de ter um estudo mais aprofundado, né? O que quer dizer Apocalipse? E como o mundo entende esta palavra? Bem, vocês sabem, nós sabemos, que essa palavra, quando pronunciada em qualquer lugar aqui no nosso mundo atual, em qualquer contexto, as pessoas imaginam, o que é que você imagina? As pessoas imaginam guerra, né? Elas imaginam o fim dos tempos, né? Apocalipse sempre está relacionado com o fim dos tempos, o fim do mundo, né? Catástrofes, terremotos, maremotos, né? Alguns associam com a vinda do anticristo, a guerra em Israel e as nações em uma guerra nuclear, o mundo acabando, entendeu? Então, geralmente é assim que as pessoas
relacionam o Apocalipse, né? Bem, a palavra Apocalipse, que é o nome desse livro, é importante saber que ela não está traduzida. Essa é uma palavra grega, né? É uma palavra grega. Ela não está traduzida, então o livro recebe o nome grego, ao qual nós precisamos saber o significado. E só pelo significado do nome do livro já nos dá uma grande abertura de entendimento desse estudo, porque a palavra Apocalipse, ela não quer dizer fim de mundo, ela não quer dizer fim dos tempos, ela não quer dizer guerras e conflitos mundiais, nada disso, né? A palavra é uma palavra grega que era usada no dia a dia de toda a região dominada pelo Império Romano, na época de Cristo, né? Nos locais de fala grega, na Grécia, Macedônia, né? Ásia Menor, né? Então, as pessoas usavam essa palavra e ela não tinha e nunca teve, assim, ela não estava ligada a nada de catástrofe, de forma nenhuma, certo? A palavra quer dizer simplesmente revelação. A tradução dessa palavra é revelação. Então, o nome do livro é Revelação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o livro ele vai revelar. Então, Deus, através do seu anjo, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João e pediu para que ele escrevesse tudo que ele iria ver e ouvir. Então, o livro é uma revelação. Mas aí você vai dizer, mas eu leio e não entendo. Que revelação é essa que eu leio e não entendo nada? É porque é uma revelação através de símbolos, certo? Ele foi escrito através de símbolos. Então, está revelado, mas só que nós temos que entender o que aquele símbolo quer dizer, e aí podemos ter a interpretação. Então, é por isso que ele é um livro difícil, né? Ele não foi escrito assim, por exemplo, o livro de Atos. Recentemente, Márcio estava aqui estudando conosco o livro de Atos, né? Ele praticamente narrativa, né? Ele é contando a história dos feitos dos apóstolos, né? A pregação do evangelho. Então, é toda uma história, então ali é fácil, né, de acompanhar, né? O Apocalipse não é uma narrativa histórica, né? Ele é uma revelação, uma mensagem que está sendo revelada para a igreja, mas ela está sendo revelada em uma linguagem simbólica que era conhecida pela igreja da época, principalmente pelos irmãos de origem judaica. Mas por que era conhecido por eles? Por dois motivos. Primeiramente, esses símbolos não são assim, digamos, do nosso contexto histórico atual, né? Mas eles eram conhecidos. Por quê? Porque eles têm ligação com aquela época do primeiro século e, principalmente, eles estão presentes no Antigo Testamento. Na verdade, nós vamos ver que muitos dos símbolos que aparecem em Apocalipse não caíram do céu. Eles são tirados de mensagens presentes no Antigo Testamento. Nós temos os livros apocalípticos no Antigo Testamento. Nós temos o livro de Daniel, nós temos o livro de Ezequiel e nós temos o livro de Zacarias. Esses três livros usam linguagem simbólica, as quais aparecem no livro de Apocalipse. Então, os irmãos sabiam o significado, eles apenas iam atualizar o contexto e saber o que aquela mensagem queria dizer, mas esses símbolos não são, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, né? Então, nós temos dificuldade em entender. Isso é natural, certo? Isso é natural. Eu quero dar aqui um exemplo para vocês, só para vocês entenderem como isso acontece, certo? Veja bem, nós aqui, nossa realidade aqui no Brasil, nós também temos símbolos que nós entendemos. E se chegar uma pessoa de fora, não vai entender. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro, certo? A gente sabe que o brasileiro, a paixão do brasileiro é futebol, né? Gosta de futebol, acho que de cada 10 brasileiros, 12 gostam de futebol, né? Então, o futebol, os times têm seus símbolos, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Veja só. Vamos falar aqui de Pernambuco. Para nós aqui em Pernambuco. Se uma pessoa passasse na banca de jornal e ela abrisse o jornal e ele visse um desenho com dois animais,
a forma como esse desenho estaria colocado, ele ia entender perfeitamente o que tinha acontecido. Vou dar um exemplo. Nós temos os times de futebol aqui de Pernambuco. Vou falar como exemplo o Santa Cruz e o Sport. O Santa Cruz, qual é o símbolo do Santa Cruz? Qual é o animal que representa o Santa Cruz? É a cobra coral. Né? Essa aí eu sei, é a cobra coral. Né? Então, não precisa interpretar, todo mundo sabe. Né? E o animal que representa o esporte é o leão. Né? Então, vamos supor que o esporte jogou com o Santa Cruz e o esporte perdeu. Um exemplo aqui, tá bom? O esporte perdeu. Então, a pessoa não assistiu o jogo no domingo, ele não assistiu. Mas aí, quando ele passa no jornal, ele diz, eita, como será que foi o resultado do jogo? Antes dele ler qualquer matéria, ele vê o desenho do leão, coitado, né? Todo espremido, entendeu? E a cobra coral enrolada no leão, esmagando ele, entende? Quando ele vê aquele desenho, ele já vai dizer, poxa, se ele for do esporte, ele vai ficar triste. Se ele for do Santa Cruz, ele vai ficar feliz. Ah, que maravilha, meu time ganhou. Mas ninguém falou ele do resultado. Como é que ele sabe? Ele simplesmente interpretou aquele desenho. Ele soube entender. É isso, Adélio. É isso. Não é? Qualquer pessoa vai saber entender. Agora, você imagine que um inglês, um francês, um americano... Até a gente não gostou, não. É só um exemplo, é só um exemplo. Agora, vamos dizer que um inglês, um francês, um americano chegasse aqui e visse aquele desenho. Ele entendeu o quê? Nada, né? Ele não entendeu nada. E ele dizer, por que as pessoas olham para aquele desenho e ficam rindo ali? O que é? Alguém ia ter que interpretar aquele apocalipse para ele. E dizer, não, é porque aquele animal representa tal, né? Ia ter que dar o significado, né? Não é isso? Então, eu estou dando um exemplo aqui, bem prático para nós, né? Do que acontece em Apocalipse. É toda uma série de símbolos que não são da nossa linguagem. Então, a gente fica, né? Mas era compreendido pela igreja que recebeu a carta. Então, eles entenderam, eles interpretaram, a carta foi lida para a igreja, né? Então, o que nós temos que fazer hoje é ler entendendo o significado daquele símbolo. Mas ninguém, todo mundo já morreu. Cadê? Quem vai dar? Todo mundo já morreu. Foi no primeiro século. Nós estamos no ano 2024, 2000 anos, entende? Então, mas aquele significado ficou escrito, ficou, né? A igreja entendeu aquilo ali, aquilo foi guardado, né? Então, hoje, nós podemos entender, baseado na literatura do Antigo Testamento, principalmente, qual era o significado daqueles símbolos e ter um entendimento para nós. Então, é isso que vamos estar fazendo nesses estudos, certo? Por isso que o livro ele é difícil, né? Porque realmente é uma linguagem, né, totalmente fora do nosso padrão, né? Então, temos aqui os primeiros 3 versículos do livro de Apocalipse. Reparem, a primeira palavra é o nome do livro. O nome do livro aparece na primeira palavra, no primeiro versículo do livro, Revelação. Então, o nome do livro poderia ser Revelação. Talvez ficasse até mais familiar para muitas pessoas. Né? Em inglês, é esse nome que dá o livro, né? Revelation. Mas aqui no nosso português, a palavra grega foi trazida para cá, né? Mas é isso aí, olha. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Repare bem, já temos uma boa pista aqui, né? Ele não está dizendo assim, das coisas que futuramente devem acontecer, não. A mensagem que a igreja está recebendo é que vai ser revelado coisas que vão acontecer em breve. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. E ele diz, olha, agora aqui temos a primeira bem-aventurança, né, de Apocalipse. Nós temos 7 bem-aventuranças em Apocalipse. E vamos estar vendo essas 7 bem-aventuranças também. Aqui temos a primeira bem-aventurança de Apocalipse. Olha, bem-aventurado, né, feliz, né? É a palavra grega Macarios, né? Feliz aquele que lê e feliz aquele que ouve as palavras desta profecia. Então, nós agora vamos ser felizes, certo? Por estar fazendo esse estudo, lendo e ouvindo as palavras dessa profecia.
E não somente isso, mas guardam as coisas nela escritas. Agora, a pergunta é, por que aqueles irmãos seriam felizes e bem-aventurados em ouvir, e ler e ouvir e guardar essa mensagem? Só porque era de Deus? Muito mais do que isso. Porque exatamente o que ele falou agora aqui no final do versículo 3. Porque o tempo está próximo. Então, essa revelação ia ser muito importante para a igreja, com vistas ao que estava às portas, com vistas ao que estava para acontecer. Então, os irmãos iam ser felizes, bem-aventurados com essa mensagem. Então, aprendemos muita coisa aqui já sobre o livro de Apocalipse. Nós já aprendemos que ele é uma revelação, ele não é um mistério, foi revelado através de uma linguagem simbólica, e que ele vai revelar coisas que não são para o futuro, lá para o fim do mundo, não. Ele iria revelar coisas para os irmãos ali naquela época, no primeiro século, que iriam acontecer logo, estava perto de acontecer. E Deus estava enviando uma mensagem importante para preparar a sua igreja para o que estava para acontecer. Então, aqui está a palavra em grego, né? A primeira palavra que aparece no livro, né? Apocalipse, que significa revelação. Aqui também está a raiz no hebraico também é revelar um segredo, é desvendar, certo? É desvendar. Quando tinha um casamento, que a noiva chegava com aquele véu, só o noivo podia desvendar. Então, quando ele fazia isso, ele fazia o quê? Ele tinha um apocalipse, ele tinha a revelação, ele podia ver a sua noiva, né? Quando fala lá do casamento de Isaac, né? Fala que a esposa, ela vinha com o rosto com véu, né? Ela vinha com véu. Quando ela viu que se aproximava, ela colocou o véu, né? E aqui estão as passagens do Antigo Testamento, Deuteronômio 2:19, 22, que usa essa palavra revelar. Então, a mensagem desse livro é uma visão que o apóstolo João teve do Senhor na ilha de Patmos há cerca de 2000 anos no passado. Então, veja bem, o livro trata de uma visão, certo? Você tem que entender o que é uma visão. Uma visão é algo que a pessoa está vendo, é uma visão que ela está vendo, mas que não está interagindo no mundo real, não é uma coisa real, tá entendendo? Mais à frente eu vou trazer aqui uma passagem do livro de Atos, que nós conhecemos bem. Vocês lembram quando Pedro... Você lembra aquela passagem? Quando Pedro ele foi preso, que o anjo foi libertá-lo. Lembra dessa passagem lá em Atos? Se eu não me engano, eu acho que é capítulo 11, 12. capítulo 12. 12? É 12. 11 ou é 12? Não lembro bem qual é o capítulo. É 12. É 12, né? Que Pedro foi preso e o anjo foi libertá-lo. Então, de repente, o anjo soltou as cadeias, né? E o anjo disse, siga-me, né? Então, o que é que Pedro diz ali? Ele diz que parecia uma visão, né? Aliás, ele achou que ele estava tendo uma visão, mas não era uma visão. Ou seja, era uma realidade. O anjo realmente soltou e ele saiu fora da prisão, a ponto que os guardas ficaram apavorados, não é isso? Então, ali foi uma realidade. Então, não é isso que João está vendo. João está tendo realmente uma visão mesmo, é uma visão, né? É uma visão. Então, como é uma visão, você não pode fazer uma interpretação literal, certo? Então, nunca apareceu naquela época um dragão vermelho, nunca apareceu ali para os irmãos. Nunca apareceu uma besta de 7 cabeças saindo do mar. Isso nunca apareceu, certo? Nunca apareceu os anjos tocando trombetas ou jogando taças sobre... Entende? Ali é uma visão. Então, o livro é uma visão simbólica ao qual foi lido para a igreja e dado o seu significado, certo? Então, o livro é uma visão que o apóstolo João teve do Senhor quando ele estava preso na ilha de Patmos, né? Ele estava na ilha de Patmos. Era uma ilha-prisão que ficava perto da costa da Ásia Menor, né? E ele estava ali, ilhado, separado dos irmãos. E naquele momento o Senhor o visitou e ele teve essa
visão cerca de mais ou menos 2000 anos no passado. Através dos séculos, o Apocalipse tem sido o assunto de inumeráveis debates e confusões. A gente sabe que realmente ele é um livro, né, de muitas interpretações, de muitas coisas têm sido ditas, né? As pessoas ficam atualizando, né? Ah, é Hitler, né? Hitler morreu. Porque a Segunda Guerra passou, né? Ah, é alguém lá do Oriente Médio, é do Iraque, é o Irã, é o Anticristo, é a Rússia, é a União Soviética, é os Estados Unidos. As pessoas ficam atualizando, baseado nos acontecimentos, nas guerras que acontecem, né? Tentando encontrar um significado, como se o livro foi escrito em segredo, para cada pessoa poder investigar e tentar descobrir o significado. Então, isso tem gerado muita polêmica, né, e muita confusão em uma mensagem que deve ser interpretada conforme o contexto histórico da época a qual foi escrito para a igreja do primeiro século. Então, por isso que existe muita especulação, né? Ele é um livro cheio de especulação. Cada vez que tem uma guerra, quando teve o ataque às Torres Gêmeas, as pessoas quiseram encontrar um significado em Apocalipse. A guerra agora da Ucrânia, com a Rússia, as pessoas querem encontrar um significado em Apocalipse. É sempre assim, né? Sempre assim. Devido a isso, muitas pessoas têm medo de ler o livro. Eu lembro, eu tinha um colega que ele nunca, jamais, ele queria saber de ler o Apocalipse. Ele morria de medo, ele não queria ler, não. Não lia, não, né? Talvez você já conheceu alguém com medo de ler o livro do Apocalipse. Já outras pessoas têm grande curiosidade. João Marquinhos dizia essa frase aqui: se você ler 1000 comentários sobre o livro, você vai ouvir 1000 interpretações diferentes. Bem, aí, olha, o que nós vamos fazer aqui é dar uma interpretação, tá certo? É uma interpretação. Agora, é a interpretação que nós consideramos a mais antiga da igreja, a mais segura e, principalmente, ela respeita o contexto pelo qual foi escrito para a igreja. Então, por isso que nós consideramos, né, a interpretação mais favorável e que está mais de acordo com o contexto histórico do livro. Se você não souber o contexto histórico do livro do Apocalipse, qualquer pessoa pode pegar os símbolos, pode dizer o que quiser, porque ninguém sabe o que quer dizer. Então, qualquer pessoa pode interpretar e dizer o que quiser. Então, a interpretação ela depende totalmente do contexto histórico. O que é o contexto histórico? Os acontecimentos da época. O que estava acontecendo na época? Então, sem eu saber isso, eu nunca vou conseguir entender. Então, todas essas especulações, essas dificuldades, muitos símbolos, isso eu não quero, isso não deve desanimar você no seu estudo, certo? É difícil, eu não sei não, eu acho que nunca vou entender isso aí, é difícil demais, não, né? Na verdade, é possível qualquer pessoa ter, sim, um bom entendimento desse livro. E, na verdade, olha, lembre-se que o Apocalipse foi escrito não para esconder uma mensagem, mas para revelar uma mensagem. Então, Deus quer que os seus santos compreendam e entendam a mensagem do Apocalipse. Até porque ele também é útil para nós hoje. Tem pessoas que ficam muito desanimadas, dizem, poxa, quer dizer que essas coisas já aconteceram, eu achava... Então, as pessoas ficam empolgadas, parece que elas querem guerra, né? Você não ia querer que acontecesse o que aconteceu, né? Mas as pessoas gostam de especular, gostam de drama, entende? Mas o livro, ele tem uma mensagem para nós também. A mensagem não ficou para trás. Ele tem uma mensagem para nós. Ele nos ajuda muito na nossa luta do dia a dia. Como já falamos, o título foi dado ao livro, bem como a primeira palavra do livro, Apocalipse, em grego, significa revelar e não esconder. Então, este livro foi escrito para ser lido, entendido e obedecido pelas pessoas a quem ele foi dirigido. Que pessoas? A igreja. Qual igreja? A igreja do primeiro século. Inicialmente, aquelas 7 igrejas, que nós vamos falar, que igrejas eram essas, e como o número 7 é o número divino, é o número da perfeição, obviamente, aquelas 7 mensagens seria importante e também se aplicaria a todas as igrejas de Cristo espalhadas pelo Império Romano.
Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, até então, né, a essa parte aqui que nós estamos tratando, certo? Pode fazer um sinal aí, o Adélito vai me avisar, porque às vezes eu não vejo aqui. Então, é bom saber que esse livro teve, mas ainda tem uma utilidade muito grande para todos os cristãos. Então, vale todo o esforço que você puder fazer, puder dar para interpretar e entender este livro. À medida que nós entendemos, nós vamos saber usá-lo e ele ajuda bastante, ele ajuda muito na nossa caminhada cristã. Foi uma mensagem que Deus deu que tem grande importância para nós, certo? Para você entender como ele pode ser aplicado para nós hoje, vamos dar o exemplo aqui de um livro que nós conhecemos bem. Vamos falar aqui da carta ao 1 Coríntios. A carta aos Coríntios. Essa carta foi escrita para qual igreja? Para a igreja agora no século XXI? Para nós aqui em Boa Viagem? Foi escrita para a igreja de São Paulo? Para a igreja dos Estados Unidos? Está tratando das coisas da gente aqui? Não. Ela foi escrita para a igreja de Corinto. Por isso que o nome é Corinto. Foi escrita para a igreja de Corinto. E está tratando de quê? Está tratando de problemas e questões, dúvidas que os irmãos tinham naquela época, né? Eles tinham problema com divisão, inclusive estava tendo divisão na ceia, não estava entendendo a ceia, tinha dúvidas sobre a ressurreição, tinha problemas de moralidade na igreja, os irmãos estavam com problema até de disputas, os irmãos colocando irmão na justiça, comida sacrificada aos ídolos, dúvidas sobre casamento. Então, como foi que Deus tratou? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu essa mensagem, dando respostas, explicando como as coisas de Deus deveriam ser na igreja em Corinto. O que é que nós fazemos hoje? Nós pegamos essa carta e aquelas coisas que foram tratadas servem de modelo e exemplo para nós hoje. Então, o Apocalipse não é diferente. A mensagem de Deus profética para aquelas igrejas também serve de consolo para nós, quando também nos deparamos com problemas, dificuldades e intensas tribulações. Agora, a diferença é que, no caso de Apocalipse, vamos ter que entender os símbolos para poder ter uma correta aplicação. Bem, quem é o autor do livro? Todo mundo sabe, né? Todos nós sabemos muito bem, né? É o apóstolo João. É o apóstolo João que estava preso na ilha de Patmos, né? Existe, inclusive, Existem algumas histórias, sabe, gente? Sobre o que poderia ter levado ele a essa prisão. Existem algumas tradições antigas, né? Que não estão na Bíblia, certo? Então, nós não sabemos se realmente foi assim ou se foi um pouco diferente, mas nós sabemos que, pela história, a história conta, né? Do martírio de dois apóstolos, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, não é isso? Então, a história conta, e essas informações são bem seguras, gente. Não devemos desconfiar tanto, não, certo? O apóstolo Paulo, ele foi sentenciado pela espada, e o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por ordem do imperador Nero, certo? Então, Nero mandou executar os dois apóstolos muito importantes que estavam na sua missão, né? Mandou prender o apóstolo Paulo, trouxe ele de volta para a prisão novamente, e dessa vez é quando ele escreve a carta a 2 Timóteo, foi a última prisão de Paulo, e ele não saiu vivo dali. Também conta a história que o apóstolo Pedro estava em Roma, e também foi capturado e foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe também que tem uma história do apóstolo João? Tem uma história que conta que ele foi jogado no caldeirão fervente. Só que ele não morreu. Segundo os historiadores contaram a história, houve um milagre de Deus. Ele não morreu. Ele saiu vivo. Então, ele surpreso com isso, então, talvez isso tenha sido o motivo, isso é apenas uma suposição, tá certo? São histórias, né? É o provável motivo dele ter sido banido para essa ilha prisão. Então, isso é um provável, digamos assim, né? Acontecimento, né? Outros vão dizer que foi Domiciano que o levou para a prisão, certo? O fato é que ele foi banido por conta, como ele mesmo diz, né? Pela fé e do testemunho do Senhor Jesus. Esse era o motivo, não era outro não, né? Foi por conta disso. Mas é o apóstolo João, o autor da carta, né?
o último apóstolo vivo, né? Ele não morreu no martírio nem perseguição, ele morreu de velhice na cidade de Éfeso, né? Ele morreu de velhice na cidade de Éfeso. Então, o apóstolo João é o autor do livro de Apocalipse. O autor se refere a si mesmo 4 vezes como João. E ele não há necessidade de... É como que os irmãos sabiam muito bem quem ele era. E nenhum outro João teria tanto prestígio assim nas igrejas de escrever uma mensagem, senão o próprio apóstolo. Ele era tão bem conhecido por seus leitores e sua autoridade espiritual era tão amplamente reconhecida que ele não precisou estabelecer suas credenciais. A antiga tradição eclesiástica atribui, portanto, unanimemente, não há nenhuma divisão sobre isso, que o livro de Apocalipse foi escrito, sim, pelo apóstolo João, certo? Na próxima semana, nós vamos continuar esse estudo. Nós vamos ver mais sobre a data, sobre o propósito do livro, certo? Nós vamos ver um esboço, como o livro pode ser dividido e bem compreendido, né? E nós vamos estar continuando essas aulas nessas 7 semanas. Que o Senhor nos abençoe nessa importante mensagem que foi dada para a igreja e que é muito enriquecedor e importante que nós tenhamos esse entendimento, porque esse é um livro que nos consola. Esse é um livro que foi escrito para confortar e ele também serve para nos consolar também nos nossos sofrimentos e nas nossas tribulações. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.